O que faz um pescador não é a rede. O que faz um bom cientista não é o laboratório. Não é a estrutura em si que vai enriquecer o seu ser. Você precisa antes ser. E usar a estrutura para potencializar quem você está se tornando. E não o contrário. Tem gente que corre atrás das estruturas, mas empobrece o ser. E aí, de nada adiantou. Eu me vendo como um vencedor. Mas se eu for lá e perder, é a gestão de risco que o cara faz, entendeu? A gente acha que todo momento vai definir a nossa vida para sempre. E no final das contas não é isso. A nossa vida, ela é uma sequência de momentos, inclusive a nossa personalidade. A vida, ela não é um destino, ela é uma travessia. E quanto mais eu fizer essa travessia com consistência, mais eu tô tendo sucesso. A ausência do medo do julgamento social, né, cara? Assim, o cara foi lá, correu com o que tinha, justamente por esse motivo. Cara, se ele capotasse, tá tudo certo, era esperado. Mas se ele ganhasse, que foi o que aconteceu, o cara vira mídia, né? Quando sair esse episódio, provavelmente a notícia que nós vamos trazer aqui já vai estar antiga. Mas, cara, você me mandou uma notícia essa semana e eu ri demais da notícia. E a gente falou, cara, vamos conversar sobre isso, porque por trás desse bom humor, dessa graça ali, acho que tem alguns conceitos legais para discutir. Exatamente, Vitor. Para te falar a verdade, eu tinha compartilhado a notícia contigo para rir mesmo, não foi para trazer, não. Aí você foi na zoeira e falou, cara, isso aí pode ser tema do podcast. Eu falei, rapaz, não é que pode mesmo? Você tem razão? Então vamos falar aqui, Vitor, hoje, do bêbado que ganhou a corrida de chinelo de dedo. Calma aí, velho, calma aí. Isso aí. Coloca na tela a notícia, coloca o vídeo. Ô, vídeo. Gente, um homem viralizou nas redes sociais depois que ele participou de uma corrida de rua e se saiu muito bem no início. Só que o detalhe é que ele estava de chinelo e bêbado. Veja só esse vídeo. A maratona tá rolando, corredores ali profissionais. E olha quem vai lá na frente, ó. Mantendo o ritmo. Opa, ventou aí, né, o Isaac? Acho que deu uma ventania aí pro lado esquerdo. Ele não fazia parte da lista de competidores e diz que quando viu a multidão, pensou em correr também para tirar a ressaca. Pelo feito, o Isaac até recebeu uma medalha. Ele ganhou uma conta numa rede social criada por amigos e agora está treinando com os outros competidores. Desta vez de tênis e sóbrio, caso que vem no interior do Pará. O título pode ser, inclusive, o bêbado de chinelo que ganhou a corrida. Quando o improvável atravessa a linha de chegada antes da expectativa. Rapaz, isso vai ser a chamada. Mas o clickbait vai ser o bêbado biônico. Ô, bicho, imagina a cena, Vitor. Vamos lá, cara. Imagina a cena aqui. Uma corrida oficial, galera bem treinada, uniformizada, tênis caro, relógio com GPS da NASA, suplemento calculado. De repente, eis que Nick quando aparece um bêbado de chinelo de dedo da Havaiana, não sei nem se é Havaiana ou se é Raider, camisa, boné, o boné deve ter achado na praia, atravessa a prova, corre 8 km, meu irmão, 8 km na disposição, filho, e ganha uma medalha, entendeu? E foi bem, tá? Pelo que eu entendi, ele fez um bom pace. Foi bem, olha o cara, corredor, fez um bom pace. Cara, então, bate-papo hoje, Vitor. A gente tem dois extremos aí, né, pra gente poder abraçar. O que isso revela sobre esforço, mérito, aparência e as regras invisíveis do sucesso. A gente pode conversar um pouquinho sobre esse tema, e aí vai ter muita gente falando assim, que é o que, né, a pegada aqui da conversa até nos bastidores. Aí, tá vendo? Você fica aí treinando todo dia, você fala que disciplina é importante, aí, ó, não é nada lá, o cara chegou e ganhou a prova sem treinar, sem disciplina, mas ele pode ser apenas uma exceção, né? Exatamente. Então, mas eu acho que vale a pena começar aí pela primeira parte que você falou, que eu acho interessante, de, cara, aparência. A gente começa a transformar competência em estética, entendeu? A gente vai trocando uma coisa pela outra. E aí? Muito bom, cara. É exatamente isso, assim. A gente vê isso em vários lugares, inclusive, né? Tem um programa de talentos americano que geralmente os jurados estão de frente. Geralmente quem chega é avaliado, não adianta, assim, logo pela aparência. E tanto que quando chega alguém com uma aparência não tão amigável, digamos assim, seja pela vestimento, às vezes pelo aspecto físico, as pessoas às vezes julgam, falam assim, pô, será que esse cara vai
cantar bem, mas o que tem a ver, né? Opa, deu ruim aqui, velho. Acabou a energia. Olha que beleza! Que beleza! Nós vamos fazer assim mesmo, porque a aparência é isso aqui. A gente faz acontecer. É isso, velho. Acabou a energia aqui na minha residência. Eu tô segurando aqui no E a internet? A internet. Porque eu tô conectado eu tô ancorado no celular aqui pelos dados móveis. Olha que beleza, minha gente. Ué, o que tá acontecendo aqui? Ou foi a minha... Ou queimou a luz. Queimou a luz. Que isso, velho? Queimou a luz. Deixa eu ver aqui. Um minutinho só, pessoal. Oh, coisa boa, hein? Enquanto isso, eu vou tomar meu Monster. Já que não tem energia aí, pegar energia aqui. Que beleza, galera! Estamos apenas com uma fase de energia aqui na nossa região. Então, eu tô segurando não é pela internet dos dados móveis, não. Metade da residência tá acesa, a outra metade tá apagada. E agora? O Wi-Fi ficou ligado. Aí a parte do Wi-Fi ficou ligado, mas tô sem luz aqui nesse cômodo. E aí, o que eu faço? Eu converso no escuro? Vambora, bora no escuro. Vambora. Ninguém vai perder muita coisa, não, Glaucio. Tá ficando tranquilo. É mesmo. Ah, rapaz, deixa eu ver aqui. Tem muita gente que só escuta a gente no feed do Spotify, cara. É mesmo. Ó. Nosso Deus do céu, pronto. Ficou parecendo um filme de terror, filho. Vou fazer o bichinho lá na parede. Ó a quinta série, velho. Não pode ver sombra na parede. Vou fazer o pássaro. Ainda bem, galera, sabe o quê? Que eu tô com a câmera top. Caramba, imprevistos, hein? Tá bom, bora lá, velho, bora lá. Internet tá funcionando, isso é o que importa. Então, Vitor, onde é que a gente tava mesmo, hein, cara? A gente parou em qual parte aí? Aconteceu esse cisne negro aqui na minha... Eu tinha comentado da questão de a gente confundir competência com estética. Inclusive, antes de você continuar, você vai lembrar aí o que você estava falando, mas eu postei, cara, uma frase do Nietzsche essa semana lá no Instagram que fala justamente esse conceito, que ele fala, ó, se eu mato uma barata, eu sou um herói. Se eu mato uma borboleta, eu sou um demônio. Logo, o valor de alguém tem critérios estéticos. Muito bom, cara, muito bom. E essa questão da parte, né, estética, igual você mencionou, é o que a gente estava tratando com relação a esse programa americano. Geralmente, quando chega uma pessoa com aparência não tão... tá fora da média, digamos assim, né? Às vezes não está bem vestido, às vezes tem alguma outra questão nela, até física, que as pessoas falam, ó, cara, será que vai cantar bem? Uma coisa tem nada a ver com a outra, né? O ser humano geralmente faz esse pré-julgamento. E, às vezes, aparece uma pessoa com uma aparência amigável, bem vestida, bonita, e as pessoas falam, não, fulano deve ser inteligente pra caramba, deve cantar bem. Que tem a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada. E essa questão do bêbado, cara, correr, isso traz uma reflexão não apenas externa, mas interna também. Quantas vezes a gente deixa de executar por medo da nossa aparência? E a nossa aparência aqui não apenas no aspecto físico, da nossa aparência intelectual, a gente tende a se sabotar o tempo todo. E aí vem uma pergunta também, será que esse cara correu tudo isso só porque ele estava bêbado? Às vezes o álcool deixou esse medo de lado. Ou será que essa pessoa realmente é assim? E aí a gente vai, cara, falar um pouquinho aqui, Vitor, sobre o incômodo da inconveniência. Porque essa cena quebrou a expectativa sobre quem merece vencer, né? Concorda? Não é sobre o bêbado em si, cara, é o que ele está desorganizando nesse contexto. Ele desorganizou a nossa certeza. O esforço sempre vence, a disciplina garante resultado. Quem tá de fora pode chegar antes de quem treinou? São reflexões legais da gente fazer aqui, porque nem sempre quem segue o script é quem vai vencer. E isso incomoda. Você concorda? Nesse caso, você não sabe se aplaude ou se você se revolta, bicho. E a resposta é sim, para todas as perguntas, né? Quem tá de fora pode vir vencer? Quem nunca treinou pode vir jogar? Cara, a resposta é sim. E eu achei interessante essa sua última ponderação sobre isso revolta ou isso nos tranquiliza? E aí eu acho que é um prato cheio para as pessoas que amam extremos. Quem gosta do conforto vai defender que quem treina, quem mantém a disciplina, quem mantém a consistência, quem gasta com suplemento, está fazendo tudo errado, porque ele não quer fazer. Ao mesmo tempo, tem o outro extremo. Quem faz isso em demasia e foca somente na estética, sabe, quer ganhar like, começa a demonizar isso. O bêbado, né, foi só uma vez, não é assim.
Então, cara, eu acho que a gente tem que trazer isso pro equilíbrio. Aquilo que a gente sempre fala, né, Glaucio? O equilíbrio, ele não é a média, ele é o gerenciamento dos extremos. Legal, cara, legal. Simbologia por trás do absurdo, né, cara? O bêbado, ele tá representando aí, nesse contexto, um elemento caótico que existe em toda a estrutura. E você tocou num ponto interessante das redes, que é exatamente o que todo mundo faz o tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer área da vida. Todo mundo espera que o vencedor pareça um vencedor. Quando ele não parece, ele expõe o quanto que a gente valoriza uma forma sobre essência. Então, às vezes é preciso, cara, um invasor para revelar que as regras são mais frágeis do que parecem. Muito bom, muito bom. Isso entra um comentário muito interessante que a gente falou no último episódio. Vamos deixar o link aqui, vão lá e assistam, tá muito bom, o pessoal tá me elogiando muito o último episódio. Antes desse aqui, que foi algo que a gente não chegou a explorar, mas a gente comentou rapidamente, Glaucio, que era a questão do requisito e garantia. Não sei se você vai lembrar. Muita gente confunde requisito com garantia. Eu cumprir o pré-requisito para algo não me garante conquistar esse algo. Isso. E aí é que as pessoas caem nesse engano de que, poxa, se eu fizer tudo o que os requisitos me mandam fazer, logo eu vou ter sucesso? Não necessariamente. Você vai aumentar as suas chances de ter sucesso. Mas pode ser que alguém que não cumpriu os requisitos tenha um sucesso na sua frente. Perfeito. Então é um jogo de aumentar as chances. Perfeito, perfeito. Fazendo aqui um resumo da tua fala e contextualizando aqui sobre este episódio desse cidadão, a medalha que incomoda é a prova que o mérito não é um monopólio de quem tem estrutura. Excelente, cara. Muito bom, muito bom. Concorda? Embora quem tem estrutura tenha mais chances de ter o mérito. Total, total. Às vezes esse cara era só um cidadão humilde que quis se desafiar, né? Mas ele trouxe boas reflexões aqui e mostra que a vida é uma corrida com várias linhas de chegada que são improváveis realmente, né, cara? E nesse contexto todo, nem sempre quem parece que está preparado, que é o mais preparado, é quem realmente está pronto. Eu costumo usar uma frase, Vitor, dentro desse meio, que não é uma frase minha, na realidade é do Flávio Augusto, acho que a gente já comentou em algum momento aqui, se não comentamos, entre a faca e o queijo na mão, eu fico com quem tem fome, porque ferramenta, ela te auxilia, ela aumenta suas possibilidades, como você mencionou, mas ela não vai te dar garantia do resultado. E muitas das vezes, quem tem fome vai se sobressair com relação a quem tem ferramentas, cara. Cara, É algo interno. É o famoso desperte seu gigante interior, do Tony Robbins, né? São coisas que são internas. A nossa força interna ela vai ser muito maior do que ferramentas, do que as coisas externas que estão ao nosso dispor. Cara, perfeito. Inclusive tem uma citação do Rubem Alves que vai diretamente ao encontro do que você está falando. É uma citação do Rubem Alves no meu livro, do livro dele, A Filosofia da Ciência. Cara, é perfeito o que você falou, sobre ferramenta e sobre ser. As pessoas confundem ter ferramentas com ser alguma coisa. Então, qual é a citação dele, né? Eu vou parafrasear porque eu não vou lembrar direito, mas ele fala, o que faz um pescador não é a rede. O que faz um bom cientista não é o laboratório. É exatamente o que você está dizendo. Não é a estrutura em si que vai enriquecer o seu ser. Você precisa antes ser e usar a estrutura para potencializar quem você está se tornando. E não o contrário. Tem gente que corre atrás das estruturas, mas empobrece o ser. E aí, de nada adiantou. Exatamente, cara. E foi o que esse cara fez, né? Ele venceu o olhar que decide quem pode e quem não pode correr. Porque, antes de mais nada, ele é um corredor. Com álcool ou não. Se mostrou... Com tênis ou não. Com tênis ou não. Exatamente. Exatamente. E, cara, mais uma vez, a gente não sabe o nível de alcoolismo, né, desse cara naquele momento. O que eu vi no vídeo, meu amigo, era bastante. Tá? Olha a mentalidade forte desse cara, velho. Ninguém convidou, mas ele mesmo assim correu, né, sem nenhuma estrutura. Isso diz muito, né? O que é a força mental, cara? Não é só controle emocional, não é só disciplina fria, é ir apesar da dúvida. A gente não sabe o quanto pesou, mais uma vez aqui, o álcool na cabeça desse cara, mas a gente está trazendo aqui reflexões importantes
da gente executar. Vai lá e faz. Muitas das vezes o medo paralisa realmente. Agora, a gente não tem que esperar que as pessoas nos digam, agora você pode. Né? A gente... Principalmente, né, em situações como essa, que é uma das situações de ganho assimétrico, porque ninguém esperava nada dele, então ele não tinha nada a perder. Se ele corre, cai e não ganha, tudo bem, já era esperado. Então, a perda é limitada. Mas se ele ganha, o ganho é infinito. Isso. Assimétrico, gostei muito disso. Era a ausência do medo do julgamento social, né, cara? Assim, o cara foi lá, correu com o que tinha, justamente por esse motivo. Cara, se ele capotasse, tá tudo certo, era esperado. Mas se ele ganhasse, que foi o que aconteceu, o cara vira mídia. Né? Foi agora interessante a capacidade de atravessar o desconforto físico e simbólico desse cidadão, cara, porque correr 8 km com chinelo, o corpo alterado, isso não é só condicionamento, é espírito e ação, cara, sem validação. Ninguém chamou o cara, ninguém aplaudiu no início. Ele nem repararam nele. Se você olhar o vídeo, não tem ninguém nem olhando para ele. Ó. Quando ele começa a correr, que a turma vê. Exatamente. Agir sem plateia, agir sem permissão externa. É a gente agir com permissão nossa, apenas. Perfeito. É uma autonomia brutal, né, cara? Assim, sem seguir regras, de ir lá e fazer acontecer mesmo. Né? E no meu livro tem um quadrante que eu vou pedir para colocar aqui no vídeo, cara, o Yuri para colocar, que eu chamo de o arquétipo do gerenciamento de circunstâncias, que tem os vários quadrantes das circunstâncias. E nesse caso, igual a gente estava falando da assimetria ali, é uma circunstância que cai num quadrante onde eu não tenho muito a perder. Na verdade, o custo para eu me expor a essa circunstância é um custo muito baixo, mas se eu ganhar, o ganho ele é elevadíssimo. E o que eu falo para as circunstâncias que caem nesse quadrante? Qual que é a ação que você tem que tomar? Exponha-se. E é exatamente o que esse cara fez. Ali era uma circunstância em que ele tinha um custo baixíssimo para ele, mas se desse certo, é como jogar na loteria, concorda? O bilhete você paga R$2. R$5, sei lá, R$6. Mas se você ganhar, você ganha 250 milhões. Mas quais as chances? Baixíssimas. Mas se expor a isso vai te custar muito pouco. Por isso que as pessoas se expõem. E o que ele fez foi isso. Ele se expôs a uma situação que ele tinha pouco a perder, muito a ganhar. E eu sempre sugiro para as pessoas tentarem sempre mapear esse tipo de situação na vida. Essa circunstância, o custo é baixo diante do que eu posso ganhar, então vai. Porque paga esse custo. Legal, cara. A gente pode tratar isso como espontaneidade livre do ego, né? Muitas das vezes a gente não faz, né, nem só com essa relação risco-retorno, né? Por medo, por vaidade, por ego, de, pô, cara, eu me vendo como um vencedor, mas se eu for lá e perder, é a gestão de risco que o cara faz, entendeu? Eu me vendo como um vencedor sempre, mas se eu for lá e der errado, pô, como é que eu vou ficar na fita, né? Minha imagem vai ficar ruim. As pessoas sempre se vendem como vencedoras e não tem metade da entrega, do que outros que às vezes não estão competindo por nada. Vai lá e corre, cara. Vai lá e faz a tua caminhada. Cara, perfeito. Até porque, né, Glaucio, isso que você falou é interessante. A gente costuma sempre ter um olhar para a nossa vida muito pontual, muito situacional, muito de momento. E é por isso que a gente às vezes foge do momento, porque a gente acha que todo momento vai definir a nossa vida para sempre. E no final das contas não é isso. A nossa vida, ela é uma sequência de momentos, inclusive a nossa personalidade. Eu li um livro uma vez que falava exatamente sobre isso, né? Quando alguém fala assim, aquela pessoa, ela é um pouco brava. Significa que a pessoa vive o tempo todo, a cada momento, frequentemente brava? Não. É que, na média, na maior parte do tempo, aquela pessoa, ela está brava porque é a personalidade dela. Então, a nossa personalidade, ela não é um ponto fixo. Ela é a média do que mais ocorre. Nem sei se faz sentido isso. Não é que é a média do que mais ocorre, né? Ela é a média do que vai ocorrendo ao longo da sua vida. E aí, quando você tem esse olhar macro, você tira de si esse medo de falhar pontualmente. E é aí que entra o poder da consistência. Eu posso perder hoje, mas eu tenho que continuar. Porque na continuidade é onde eu vou subir a média e as chances de eu continuar como vencedor. Então, não é que eu preciso ser um vencedor pontual. Eu preciso, na média, ou no saldo da minha vida, mais vencer do que perder.
E isso se conquista com consistência. Muito legal, cara. E aí, vou pegar um gancho na tua fala. Comecei a ler esse livro, já que a gente fala muito de livro aqui, comecei a ler esse livro aqui tem pouco tempo. Não sei se vai aparecer, porque, galera, eu tô no escuro aqui ainda. Deixa eu ver se já voltou minha energia aqui. Ó, voltou, rapaz. Olha aí! Não, ainda tá meio assim ainda aí, ó. Ainda tá de... Vou desligar aqui, que senão vai queimar a lâmpada. Vai Aí ficar vai parecendo ficar... que você tá na discoteca. Tá só com uma fase aqui ainda no vai. Mas esse livro aqui, ó, acho que vai aparecer que ele é O Melhor Perdedor Vence. Olha que interessante. E eu vou pegar um gancho na tua fala. Esse autor aqui, ele é do mercado financeiro. E qual que é a ideia? É justamente isso, cara. Às vezes a gente tem que enxergar para a caminhada, mas sempre com a visão mais ampla do nosso resultado lá na frente. Porque são as pequenas falhas nesse processo, nessa caminhada, que vão te trazer um bom resultado lá na frente. Não necessariamente você é um excelente profissional do mercado financeiro, pelo resultado final, mas no meio do caminho você teve várias perdas. Se você focar muito naquela perda pontual, você não vai conseguir dar continuidade no teu trabalho nunca mais. Você vai se frustrar, você vai... Então, nessa caminhada, por isso que ele fala, o melhor perdedor vence. Tem que saber perder. Você tem que saber que aquela falha pontual, ela faz parte do processo, ela faz parte da tua caminhada. Da mesma forma que o cara que vence pontualmente, ele tem que tomar muito cuidado com o ego dele, porque aquilo pode ser só um fator sorte. Muito acontece com os iniciantes. O cara que está no mercado financeiro, entrou agora, ganhou uma paulada de dinheiro. Ele é um excelente profissional por conta disso? Por conta daquele resultado pontual? Não, aquilo ali pode ser apenas sorte. Por isso que quando você fala de consistência, de disciplina, isso é muito importante, porque é essa consistência, essa disciplina mantida durante esse processo é que vai dizer se você é um bom profissional ou não. Se aquilo ali está vinculado a fator... Claro que sorte de vez em quando manda em alguns momentos, mas a tua consistência, a tua disciplina é que vai dizer se você é um cara confiável na tua área ou não. Então, assim, a gente tem que saber separar bem essas coisas e entender que perdas pontuais fazem parte da nossa caminhada. Cara, excelente esse livro, muito bom, inclusive vai para minha lista aqui, vou querer ler com certeza. E aí, Glaucio? Não tem nada a ver com o mercado, tá? Sim, tem a ver com o mercado, claro, mas não é um livro sobre trading, mas não sobre técnicas de trading, é um livro sobre controle emocional, muito mais sobre controle emocional. Assim, bem o Nassim Taleb, né? Você vai ler com conceitos para a vida, mas que se baseia ali no mercado financeiro, no final das contas. Exatamente. Mas é para a vida. Inclusive, isso que você falou, puxando para a questão da corrida, que é a notícia do bêbado, cara, quem geralmente treina, eu corro, né? Eu gosto de correr. E eu não treino para ganhar uma corrida. Eu não controlo a minha alimentação, eu não mantenho meu tênis para conservar minha perna na pisada, porque eu quero ganhar uma corrida como o bêbado lá ganhou. Indo pro outro lado agora, pro contraponto, para as pessoas que treinam, que tomam suplemento, que se cuidam. Eu treino para poder correr todas as corridas da vida. Porque quanto mais corridas eu conseguir estar presente, é o que você falou, mais eu aumento as minhas chances de ganhar. Então, consistência, ela não é para ganhar uma corrida, ela é para se manter correndo. É aí que está a sua vitória na vida. A vida, ela não é um destino, ela é uma travessia. Nós não estamos aqui num ponto, nós estamos aqui, cara, numa travessia. E quanto mais eu fizer essa travessia com consistência, mais eu tô tendo sucesso. Muito legal, cara. Não é o chegar lá, é se manter lá, né? Exatamente. Isso vale permanecer, cara. Eu amo essa palavra. Permanecer, exatamente. Inclusive, eu fiz uma postagem hoje exatamente sobre isso, só que voltado para a questão do sucesso nos investimentos. Não é o chegar lá, é se manter lá. Que entra esse fator que a gente está falando aqui sobre sorte e constância no processo. Muitas pessoas, inicialmente, começam um investimento, dão sorte de acertar a boa na renda variável e acham que são especialistas do mercado financeiro, quando não são. Eles foram premiados pela sorte naquele momento. Então, você não vai saber se alguém é um excelente profissional nessa área, não é por ele ter chegado lá, por ele ter batido uma meta específica, mas sim pela constância e pela manutenção dessa pessoa no topo.
Excelente, muito bom. Inclusive, então, fica aqui uma dica muito legal diante do que a gente está falando aqui, que para tomadas de decisão, você está falando do mercado financeiro, mas para a vida, as exceções, elas não são uma boa referência, concorda? Não é um bom modelo de decisão quando você se baseia nas exceções. Por exemplo, se eu olho essa notícia do bêbado e falo, poxa, então eu não preciso treinar, eu não preciso mudar minha alimentação, eu posso beber todo dia, porque eu vou tomar uma decisão baseada numa exceção. Mas a realidade, ela não se mede e ela não acontece dentro de momentos incomuns, mas ela é na média dos resultados. Ou seja, isso para mim é completamente, Glaucio, lembrando do Taleb de novo, que ele gosta muito do empirismo, né? Ele defende muito o empirismo. E o que é o empirismo? Nada mais é do que só as conclusões testadas em larga escala, feitas e repetidas várias vezes, é que geram um conhecimento confiável. Então, por isso que decidir com a exceção é você dar a si mesmo ao fracasso. Legal, exatamente. Até porque essa exceção estava alcoolizada. E se o bêbado foi só um espelho da coragem que a gente esconde? Às vezes ele correu porque não estava racional demais para se sabotar. Ele atravessou, às vezes, aquela linha de chegada porque ele não tinha clareza cruel do, cara, eu não pertenço a esse lugar. A pergunta não é por que ele foi. A pergunta é o que em você está te impedindo de ir, mesmo estando sóbrio. Perfeito, muito bom. E aí a gente vai sair da exceção, né? Nesse caso pontual aqui, principalmente. O que em cada um de nós está impedindo a gente de executar, mesmo estando sóbrio. Cara, eu achei muito legal o que você falou, porque olhando para as pessoas que estão defendendo, né, ou tirando sarro, debochando de quem treina todo dia, falando, tá vendo? Olha aí, né, que usam esse argumento. Para mim, me lembra muito, Glaucio, o mito da caverna de Platão. Porque lá no mito da caverna, o mito da caverna, né, para quem não sabe, é as pessoas que estão dentro da caverna e estão acorrentadas olhando para a parede e só veem os reflexos, né, só as sombras das coisas do lado de fora. E um deles se solta da corrente, vai lá para fora e fala assim, ó, o que nós estamos vendo aqui na parede são só sombras. A realidade está lá fora. Nesse momento, as pessoas que têm medo de ir lá para fora, elas criam uma narrativa que aliviem a necessidade de ir para fora. Que é quando eu começo a debochar das pessoas que treinam, pegar essa exceção, me parece essas pessoas, sabe, que não querem sair da caverna, elas usam isso para se manter no conforto. A exceção acaba servindo como uma desculpa para se manter dentro da caverna. Perfeito. E a gente vai voltar em Epicteto, né, cara? Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage. Muito então, bom. como você está reagindo às suas sombras dentro da sua caverna. E a gente pode pensar que a embriaguez, nesse caso, paradoxalmente, foi o que livrou esse cidadão das correntes invisíveis que o mantinha parado dentro da caverna dele. É isso aí. Muito bom. E, cara, assim, uma das coisas que a gente não consegue controlar são os cisnes negros, né? O que foge à regra não está no nosso controle. Mas dominar o que está sob a nossa influência, que é treino, disciplina, alimentação, é isso que, inclusive, Aristóteles defende muito. Cara, controle tudo que está sob o seu domínio de influência. O que não está, simplesmente você não tem que fazer. E aí a gente entra de novo naquilo de requisito e garantia. Garanta os requisitos para o sucesso. Isso não te garante sucesso, mas aumenta a chance. Legal. Cara, e você toca num ponto interessante, porque a gente fala muito sobre isso, né, cara? Principalmente quando a gente estuda estoicismo, de tentar controlar o interno, porque a gente não tem realmente controle do que está fora. A gente tem controle sobre as nossas reações, mas isso é um baita desafio, né? Nossa A gente está enfrentando isso todos os dias. É um momento de sabedoria insano, assim, cara. Você conseguir realmente controlar o que está dentro de você ali, né? Suas emoções. Até porque você está sendo bombardeado, né? Tem um monte de gatilho mental o tempo inteiro para te provocar, para te tirar daquela tranquilidade, daquela paz. Daqui a pouco você está aqui zen, chega lá o mosquitinho e está buzinando no teu ouvido. Sai daqui, inferno. Então, assim, quando você é testado o tempo todo. Então, a gente começa a se perguntar, cara, e aí, como é que a gente faz isso? É exercitando. Acho que é procurando situações que nos incomodam, inclusive. Que aquela velha fala, né, que as pessoas às vezes se incomodam. Poxa, mas eu estou pedindo para Deus paz
E quanto mais eu peço paz, mais aparecem coisas para me perturbar. É exatamente isso. A paz não vai cair do céu de uma vez só. Ele vai te trazer situações para você exercitar a tua paz, para você trabalhar a tua paciência. Não vai vir nada de graça. Então é exercitar. Quando eu quero algo, eu quero trabalhar algo, eu não tenho que fugir do atrito. É justamente aquele atrito que vai me dar condições de trabalhar essa musculatura e eu expandir isso que eu preciso naquele momento. Eu preciso expandir a paciência. Beleza, você vai ter situações que te auxiliem nessa caminhada. Perfeito, perfeito. Cara, você falou o termo certo, né? Atrito, né? O atrito, ele dificulta o movimento, mas sem atrito seria impossível se movimentar. A própria física já prova isso, né? Exatamente. O atrito, ele atrapalha, mas ele é necessário. Olha só que dicotomia, né, cara? Que paradoxal. Exatamente isso. E aí, cara, o que você sugere para essa galera, então? Nós falamos aqui, então, porque assim, vamos tentar chegar numa conclusão para a gente ir para os finalmente. Bebo todas e vou correr? Compro um tênis caro e treino todo dia loucamente. E aí, cara? Cara, a gente fala muito sobre equilíbrio dos extremos. E a gente está vendo isso aqui profundamente. Eu não posso achar que sem treino eu vou chegar aos lugares, e ao mesmo tempo eu não posso deixar o meu medo, o meu incômodo, sabotar a minha caminhada. Então, a gente ter constância, ter disciplina, saber que isso faz parte de uma manutenção diária e, ao mesmo tempo, porque não adianta eu ter ferramenta, eu ter toda essa disciplina, eu ter toda essa manutenção e na hora da prova eu ficar com medo de ir lá correr. É o trabalho do emocional. Então, a gente tem que se colocar à prova o tempo todo. Então, eu vou utilizar todas as minhas ferramentas e, cara, como que o emocional, ele altera as nossas condições até para vencer mesmo, porque tem aquilo que você focaliza se expande, a gente já falou isso em vários momentos aqui. Então, a gente é como um imã, não adianta, se você está indo correr com medo de perder, você já começou errado, você está indo correr com medo de não chegar na linha de chegada, cara, aproveita o processo, aproveita a caminhada. É uma escada. A gente vai, olha, eu vou correr 100 metros agora, mas o meu foco são os 8 km, mas foca nos 100 metros agora, tá? Então é isso, Vitor. Acho que a gente tem que focar nas pequenas coisas da caminhada para a gente conseguir alcançar o todo. Excelente, cara, muito bom. Tem uma citação do Marco Aurélio que ele fala, né? Não construa a sua vida sobre aquilo que é passageiro. O que ele quer dizer? Não tenta basear a construção de um sonho sobre exceções da vida. Pelo contrário, baseie os seus sonhos ou a caminhada até os seus sonhos exatamente no que você falou. Nas pequenas coisas, nos pequenos passos, na consistência do dia a dia. Então, é muito perigoso essas pessoas, na minha opinião, que utilizam desses casos de exceção para justificar o porquê que ela não faz. Eu não treino porque, tá vendo? Um bêbado ganha. Eu não me alimento bem porque, tá vendo? Qualquer um pode vencer. Aquilo foi uma exceção. Eu vi pessoas do meu círculo, da minha bolha, defendendo, cara, isso não com bom humor, defendendo isso com seriedade, debochando com seriedade de quem corre, de quem treina. Só que essas mesmas pessoas, lá na época da pandemia, criticavam as pessoas que eram anti-vacina. Só que o conceito é o mesmo, porque quem é anti-vacina pega um caso isolado da vacina que deu errado e esquece dos 98% da vacina que salva as pessoas. Tem 98% da população sendo salva, mas tem 2% que realmente tem um efeito colateral. As pessoas pegam esses 2% e criam uma narrativa anti-vacina. E aí, quando ela faz isso com o bêbado, ela está fazendo exatamente a mesma coisa. Então, ela está se contradizendo no que ela mesma acredita. Você vê que cai de novo no que a gente falou no último episódio. A pessoa vira um repetidor. Ela não entende mais o conceito das coisas. Ela não quer mais ter coerência no seu jeito de pensar. Ela só quer repetir e ganhar like. Perfeito. E para essas pessoas que estão criticando com seriedade, às vezes o que te impede de correr não é a falta de preparo, é o excesso de crítica. E vamos pensar também, cara, no nosso excesso de lucidez, porque às vezes a gente brinca, né, cara, que a ignorância é uma bênção em alguns momentos. E o excesso de lucidez pode ser a prisão da sua coragem.
Então, muita atenção com isso também. Muito bom, cara. Excelente. Eu achei que você ia falar, Glaucio, assim, ó, pra você que tá criticando, talvez seja a falta de tomar uma e correr. Colocar uma Havaiana, encher a cara. Também, mas trazendo para o nosso mundo real, né, o que está te impedindo de correr em várias frentes da sua vida não é falta de preparo, não, é excesso de crítica. Crítica interna e externa. Exato. É muito mais fácil você criticar o que os outros estão fazendo do que ir lá calçar o teu tênis, tomar umas e correr. Perfeito. Mas lembre-se que a sua vida não é feita de um único momento. Isso é muito importante. Ela é feita de um caminho muito longo. E nesse caminho, vence de verdade quem, a gente falou aqui, né? Permanece. Quem permanece correndo. Não é sobre ganhar uma corrida, é sobre permanecer correndo. Exatamente. Manutenção e constância sempre. Exatamente. E aí, ó. Não deixar que o seu medo seja mais tóxico do que a bebida desse cidadão que estava embriagado. Mas o cara quebrou com muitas coisas, né? Exatamente. A gente, assim, até porque teve um break aqui por causa dessa luz que até agora não voltou, mas olha só, a gente não deixou de fazer o nosso episódio. Mesmo aqui, que bom que a internet não caiu por isso, né? Eu nem tô nos dados móveis, não, cara. Tá segurando as pontas ali. Que bom que a fase, ela só prejudicou um ponto da casa, onde está o meu roteador ali, a minha internet, perdão, não foi prejudicada. Mas a gente não deixou, né? Não deixou o medo de trabalhar no escuro bloquear o nosso episódio. Olha lá, a cachaça, ó. É isso aí, ó, tá vendo? Isso aí. Por isso que a gente fica filosofando aqui. O Vitor, ele não tem medo do julgamento, das aparências. Então, ele pega a latinha, né? E vai lá. Como eu tenho medo de como vão me julgar, eu coloco dentro dessa latinha que não tem rótulo, que não tem nada. Entendeu? Então, a minha bebida aqui é incolor, não é tóxica, ninguém sabe o que eu estou bebendo. Então, é mesmo, Glaucio? E nunca saberão. Nunca saberão. Porque eu me importo com as aparências. Por isso que eu tô brincando. Só pra dar uma zoada no episódio aqui. Nem passou a câmera. Você falou e fica o dedo, não passou a câmera, ó. Não tem problema embaçar a câmera hoje, cara, porque eu tô aqui, ó, no escuro, nada funciona aqui, cara, meu Deus do céu. Ousadia, esse Vitor, cara, é ousadia crua, é desapego à validação externa. Esse cara tem uma coragem inconsciente de agir. Já comprei minha Havaiana. Próxima corrida, meu amigo, Havaianinha. É mesmo, Havaiana e boné. Nós vamos fazer isso. A próxima corrida da Pampulha, eu vou lá de Havaiana, boné virado para trás, que esse boné que eu ganhei lá no rodeio. Você frequentava rodeio, então, olha aí. Interior, né, cara? Interior tem isso, tem essas, né? Você vai lá, sempre tem rodeio. Mas eu não curto, não. Eu tô zoando aqui, eu não sou fã. Não curto, não. Só fui nos 10. Não. Realmente eu não sou. Mas beleza, cara. Vamos encerrar aqui e ligar a luz aí, cara. Ainda bem que eu tomei banho, né? Nós vamos encerrar mais cedo aqui pro Glaucio poder ir lá pagar. Aqui, tô olhando aqui, cara, não tem nenhuma luzinha acesa aqui na vizinhança. É geral aqui, estamos em uma fase aqui no bairro. Que fase, amigo! Ficou só a fase pra gente gravar o Conversas Decisivas aqui. Exatamente. Boa, meu amigo. Aí, meu amigo, vamos fazer o que precisa ser feito sem esperar a aprovação de ninguém. Isso. O valor de um ato está na sua coragem, não no seu protocolo. Pronto. Vai em frente. Finalizamos com essa reflexão. E com essa reflexão, meus amigos, durmam com essa aí, ó. Vamos em frente. Um grande abraço. Abraço.